Irmãos, hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Quero falar sobre o Espírito Santo. Quero falar sobre conhecendo o Espírito Santo. Esse é o tema da minha mensagem hoje. Conhecendo o Espírito Santo de Deus. Muitas coisas são distorcidas sobre o Espírito Santo. Alguns pensam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Eu lembro uma vez que estava evangelizando aqui na praça e tinha um rapaz cabeludo. E eu fui evangelizar ele e disse sobre Deus, falei sobre Jesus. De repente ele olha para mim e fala assim: você acredita no Espírito Santo? Eu falei: sim, eu acredito. Ele é meu melhor amigo. Ele falou: eu também acredito. Eu falei: que legal. Ele falou: ele está em todo lugar. Eu falei: é verdade. Ele falou: mas o Espírito Santo, ele está na árvore. Aí eu: hã? O Espírito Santo é a força ativa de Deus. Eu falei: não, tem alguma coisa errada aí na sua teologia, meu irmão. Ele falou: não, o Espírito Santo está em todo lugar. Eu falei: sim, ele é onipresente. Então, mas ele é uma coisa que Deus usa. Eu falei: não, você entendeu totalmente errado. E até hoje tem pessoas que pensam que o Espírito Santo é uma coisa, que o Espírito Santo é algo, mas a Bíblia diz que ele é Deus. E nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Tantas pessoas têm menosprezado a verdade do Espírito, quem ele é. E uma vida sem o Espírito Santo é uma vida morta. Porque a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, ele soprou o Espírito e o homem passou a ser alma vivente. O homem só passa a ter vida quando ele tem o Espírito Santo dentro dele. Sem o Espírito Santo não tem vida no homem. Não tem vida de Deus. Eu quero começar lendo um texto com vocês e vou orar já já. Em João capítulo 14, verso 16. Está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu gostaria de orar. Feche os seus olhos. Amado Espírito Santo, se o Senhor não estiver aqui, nessa palavra em nossas vidas, de nada valerá. Nós oramos para que o Senhor nessa noite, Espírito Santo, venha nos constranger em amor, falar conosco, trazer revelação e graça, e que possamos compreender a profundidade da sua pessoa, para que nós nunca mais venhamos menosprezar o Senhor. Nos ajuda a compreender quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dar para vocês aqui alguns fundamentos bíblicos para nós falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando nós falamos em português sobre outro, esse outro é apenas uma única palavra que vai diferir sobre outras coisas. Deixa eu dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Por exemplo, se eu estou com esse celular e eu falo assim: eu quero outro celular. Você pode me trazer qualquer outro celular. Amém? Só que em português o outro, para que eu possa falar que o outro é diferente, eu posso falar assim: esse celular aqui é um Samsung. Eu falo: eu quero um celular diferente deste. Então você não vai trazer o mesmo celular, você vai trazer algo diferente. Assim, se eu pegar uma caneta e falar: eu quero uma outra caneta, você pode me trazer qualquer outra caneta. Mas se eu quiser uma caneta totalmente diferente dessa, eu preciso colocar a palavra diferente, ou seja, uma
caneta, outra caneta diferente. A palavra outro, ela vai aqui representar para nós um português. Outro pode ser qualquer coisa que seja tanto igual quanto diferente, porque é outro. No português existe apenas esse outro. Já no grego existe, a palavra outro existe duas definições. Por exemplo, duas definições para a mesma palavra. A palavra grega outro, allos, e eu não vou colocar na tela aqui como se escreve, apenas a pronúncia, mas a palavra grega também para outro é héteros, que significa outro também. A palavra allos significa outro da mesma espécie, grave isso. O outro da mesma espécie. Já a palavra héteros significa outro de uma espécie diferente. Deixa eu dar um exemplo bíblico para você entender. Mateus capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus disse assim, ó: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça também a outra. Essa outra aqui é a outra face da mesma espécie. Essa palavra é allos no grego. Deixa eu dar outro exemplo para você. Em João capítulo 18, verso 16, está escrito assim: e Pedro estava à parte de fora da porta. Saiu então outro allos, discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Esse outro discípulo aqui também, essa palavra outro, aparece a palavra allos no grego, que significa discípulo da mesma espécie, ou seja, João era semelhante a Pedro, era discípulo. Então nós temos allos, que é outro semelhante, e nós temos héteros, que é outro que não tem semelhança alguma. Deixa eu dar outro exemplo bíblico para que você possa entender. Em Mateus capítulo 6, verso 24, o Senhor Jesus declara assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Esse outro aqui não é allos mais. Esse outro aqui, na palavra grega, é héteros, que significa, deixa eu continuar o texto, ou se dedicará a um e desprezará o outro, ou héteros. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Esse outro senhor aqui não é da mesma espécie. É de uma natureza totalmente diferente. Quantos estão entendendo? Deixa eu dar outro texto para você. Porque, 2 Coríntios capítulo 11, verso 4. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro evangelho, que não abraçaste, com razão sofrereis. Esse outro é outro de outra espécie, não é semelhante. Enquanto allos, vamos comigo, irmãos, é semelhante, da mesma semelhança, esse héteros é outro que não tem semelhança alguma. Paulo está declarando, se vocês recebem outro evangelho, esse evangelho é o héteros, que não tem nada a ver com o evangelho que eu tenho pregado a vocês. Esse é o outro evangelho. Ficou claro até aqui? Então, como nós podemos notar, o allos fala da mesma espécie, da mesma natureza. Já o héteros, esse outro é de espécie diferente e de natureza totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando o Senhor Jesus declara, em João capítulo 14, verso 16, ele diz assim, ó, o texto que nós lemos: e eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre com vocês. Esse outro Consolador aqui, ele está relacionado não a héteros, que é diferente, mas da mesma natureza.
Jesus está dizendo para nós, explicando aos discípulos, falando por intermédio no livro de João, que esse outro Consolador não é diferente do próprio Pai e do próprio Filho. O Espírito Santo, ele tem a mesma natureza do Pai e do Filho. O Espírito Santo, então, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é, diga comigo, Deus. Nós falamos a Trindade, a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade. Mas a Bíblia diz que há somente um Deus, não há divisão de primeira, segunda e terceira. Nós fazemos isso para compreender a respeito da Trindade, só que não existe primeira, segunda e terceira, existe apenas um único Deus. E é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então o outro aqui não é o outro de espécie diferente. É o outro da mesma divindade. É o outro da mesma natureza. É Deus. Sabe o que o Senhor Jesus declara? E rogarei ao Pai, e Ele enviará Deus para viver com vocês. Irmãos, o Espírito Santo mora dentro de nós. Sabe o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo é Deus habitando em nós. Vamos lá, vamos falar de algumas coisas sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é onipotente. Ou seja, ele tem todo o poder. Em Romanos capítulo 15, verso 19 diz: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo tem todo o poder. O Espírito Santo também, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Salmo 139, verso 7 está escrito: para onde me irei do teu Espírito? E para onde eu fugirei da tua face? Irmão, você não pode correr do Espírito Santo, porque ele está em todo lugar. O Espírito Santo está em todo lugar, porque ele é onipresente. Mas o Espírito Santo também, ele é onisciente. Ou seja, ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. O apóstolo Paulo vai declarar em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. Ele declara: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O meio pelo qual nós vivemos para conhecer a Deus é por meio do Espírito Santo. Se nós não tivermos um relacionamento com o Espírito Santo, nós nunca vamos conhecer Deus. O Espírito Santo, como diz Francis Chan, um grande escritor, ele lançou um livro chamado O Espírito Santo, o Deus Esquecido. A nossa vida não é mudada porque nós não nos relacionamos com o Espírito Santo. E relacionamento denota, irmãos, para nós, capacidade de interação. Você se relaciona com aquilo que interage com você. Amém? E eu quero falar sobre relacionamento, conhecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme está escrito em Romanos, ele é o que examina os nossos corações e sabe a intenção de cada um deles. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem intercede por nós. O Espírito Santo, ele tem intelecto, ele fala, ele tem emoção. Por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo tem emoção. Sabia que você pode entristecer o Espírito Santo? Quando você faz as coisas que o Espírito Santo falou para você não fazer, e você acaba desobedecendo, e a pessoa fala assim: tanto faz fazer. Não, não é tanto faz. Se o Espírito Santo habita em você, a Bíblia diz assim para a gente não entristecer.
O Espírito Santo tem emoção. O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11 diz assim: mas há um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas. Quem opera em nós é o Espírito Santo. E diz mais: repartindo particularmente cada um como ele quer. Está falando a respeito dos dons. O Espírito Santo, ele tem vontade própria. Quando você está num relacionamento profundo com o Espírito Santo, você compreende a vontade dele sobre a sua vida. O Espírito Santo é a pessoa mais querida. Lembra de Mateus capítulo 3, quando Jesus ele está sendo batizado? Lembra? Lembra, irmãos? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Diga comigo assim: o Espírito Santo, vamos lá, irmãos, fala, o Espírito Santo, ele é sensível. Você já fez assim com a pomba? O que você faz? O que a pomba faz quando você só ameaça ela? Pomba, ela te enfrenta? O Espírito Santo vem sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Grave isso. Se nós tivéssemos uma pomba aqui, e a gente está agitado, ela vaza. O Espírito Santo paira sobre Jesus e fica em Jesus. Para nós carregarmos o Espírito Santo, nós carecemos de uma sensibilidade espiritual. O Espírito Santo fala a todo momento. Ontem eu coloquei um desenho de criança. Estou na fase dos crianças, vou me atualizar. Meu filho hoje tem 21 dias. E estava eu e a Lana assistindo um desenho de criança. E cara, Deus falou comigo. Uma criancinha mordeu um professor na escola. Desenho. A mãe é chamada na escola e essa menina está bufando de raiva. Nossa, ela está muito nervosa, ela chegou a morder o professor. E a mãe pega e leva ela até a avó. Fala: mãe, fica com ela porque eu tenho que voltar para o trabalho. Então, ela desce do carro e de repente a avó olha: cadê a menina? Sumiu. E quando a avó vai ver, a menina está em cima de uma árvore, com muita raiva, num estado de ira gigantesco. Presta atenção nisso. E a avó fala: desça daí. E ela não fala nada, aquela cara de irada. Então a avó fala: tá bom, minha filha, você pediu, eu estou indo ali. E a avó sai e senta em uma pedra. E na frente dessa pedra tem um lago, como se fosse um bosque. E de repente aquela criança sai, vê a avó sentada, a avó faz assim: senta aqui. E a criança senta ao lado da avó, com aquela cara de raiva, agitada, aquela coisa do coração. E a avó vira para ela e fala assim: fique em silêncio, acalma o seu coração, e você ouvirá. E a avó está sentada na pedra. Daqui a pouco aquela criança, ela começa a perceber um pássaro cantando, um peixe se movendo dentro do lago. Ela começa a perceber o barulho da folha caindo. Ela começa a perceber dentro desse bosque os animais passando entre as árvores. Porque ela silenciou todo aquele barulho dentro dela. Enquanto eu via aquilo, eu falava: Deus está falando comigo.
Às vezes nós não percebemos os moveres de Deus no nosso meio, porque nós estamos muito agitados. Nós não percebemos o Jesus na vida do nosso irmão, porque a gente está olhando de maneira totalmente nervoso para as coisas. Você não consegue perceber o movimento do Espírito Santo na sua casa, porque sua casa está muito agitada. Se você parar e silenciar essa bagunça que está dentro da sua cabeça, tu vai começar a ouvir o Espírito Santo. Pastor, Deus não está falando comigo. Não, é porque você está com muito barulho dentro de você. Porque se você parar para perceber, o Espírito Santo continua manifestando. Quantos estão entendendo? Pastor, quando eu entristeço o Espírito Santo? Quando você faz tudo aquilo que Ele não quer que você faça. Você já viu um pai triste com o filho? O pai não deixa de amar o filho. Mas tem coisa que os filhos fazem que entristece o coração do pai. O amor está ali, mas o pai está triste com o filho. A sensação que eu tenho é que o relacionamento que nós devemos ter com o Espírito Santo é o mesmo. Efésios 4:3 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem emoção. O Espírito Santo de Deus tem vontade. João 14:26 diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Se você parou de aprender ao longo da sua vida, é porque falta relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, João 14:26, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, o Espírito Santo ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, irmãos, ele testifica de Jesus. João 15, verso 26 está escrito: mas quando vier o Espírito ou o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo testifica de Jesus. Em em Romanos capítulo 8, verso 14, diz que o Espírito Santo, ele é o nosso guia. Diz assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que está guiando a gente. E às vezes nós estamos andando por caminhos perdidos. Nós estamos perdidos no caminho porque deixamos de seguir o nosso guia chamado Espírito Santo. Pastor, eu não sei o que eu faço na minha vida, eu não sei que caminho eu devo seguir. Pastor, você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que guia a nossa vida. Falta relacionamento, John. Falta relacionamento com o Espírito. Estamos tomando decisões na nossa vida sem consultar Deus. E depois queremos que Deus resolva os BOs que nós mesmos entramos. E ainda temos coragem de dizer: Deus, onde o Senhor está? É porque você tomou atitude sem consultar o Espírito Santo. Você foi fazer coisas que Deus não mandou você fazer. Você falou coisas que Deus não mandou você falar. Você acha que as atitudes que você tem tomado nesses dias são atitudes que o Espírito Santo está pedindo para você tomar? Porque se não for, você precisa parar exatamente hoje e falar: Jesus, guia, Espírito Santo, guia os meus passos. Irmãos, sabe o que é avivamento? Presta atenção, pessoal aí de trás.
é a manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O próprio Jesus falou sobre isso. Jesus falou a respeito do Espírito Santo e fala tantas referências bíblicas a respeito da pessoa do Espírito Santo se relacionando com a gente. Eu dei o fundamento para você bíblico sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele está acessível a todos nós. Se você quiser, você consegue começar hoje um relacionamento profundo com o seu melhor amigo. Você pode ter um melhor amigo para toda a vida, chamado Espírito Santo. Você pode, a partir de hoje, ter acesso ao Espírito Santo. Eu quero ler um texto com os irmãos, João capítulo 7, verso 37 e 39. Daqui a pouco eu vou para a aplicação. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não tinha sido glorificado. Note uma coisa: o Espírito Santo ainda não havia sido dado aos discípulos, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, as mesmas restrições de relacionamento com o Espírito Santo que havia na antiga aliança ainda está sendo aplicada aqui. O Espírito Santo da antiga aliança, ele vinha apenas sobre algumas pessoas. Por exemplo, sobre o rei Davi. Quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, verso 13, que então Samuel tomou um chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito Santo não estava sobre todo mundo. O Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas. Agora, a partir da consumação, o Espírito Santo está sobre todos nós. Não há mudança de vida, porque falta relacionamento com o Espírito. Enquanto na antiga aliança nós temos algumas pessoas recebendo o Espírito, quando Jesus na cruz declara, está consumado, então, a partir dali, ele promete que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Hoje você e eu podemos ter acesso ao Espírito Santo. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o Espírito Santo habita em quem? Diga, em mim. O Espírito Santo, irmãos, que é Deus, habita em você. Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Deus habita em você. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele habita em você. Quando o Espírito Santo entra numa pessoa, essa pessoa ela é transformada. Pastor, não de um dia para a noite? Alguns de um dia para a noite, mas o processo de transformação começou. Porque o Espírito Santo, ele começa a varrer toda a sujeira da nossa vida. O Espírito Santo vai tirando a mentira, vai tirando a avareza, ele vai limpando. Porque ele é santo, o Espírito ele é santo, então ele vai tirando toda a porquice da nossa vida e fica somente aquilo que é puro. O Espírito Santo, quando vem sobre a vida de alguém, ele muda essa pessoa. Paulo declara assim: se é que o Espírito Santo habita em vocês. Porque não há possibilidade de falarmos que temos o Espírito e vivemos da mesma forma. Há uma promessa nos últimos dias, que o Espírito Santo será derramado sobre todos nós. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Isso está se cumprindo, não vai se cumprir apenas, e já está se cumprindo.
Porque desde os dias de Jesus, os últimos dias já foram startados, e o Espírito Santo já está habitando em nós. Quem aqui tem o Espírito Santo? O Espírito Santo já está caindo sobre toda a carne. Mas existe uma promessa também do Espírito Santo sobre nossas vidas, que João Batista declara. Em Mateus capítulo 3, verso 11, está escrito assim, ó: e eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, a promessa é que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo, irmãos. João Batista declara que batiza os irmãos para o arrependimento com água, mas Jesus batizará a gente com o Espírito Santo. Nós não podemos menosprezar, olha para mim, nós não podemos menosprezar o batismo do Espírito Santo. Eu lembro dia 14, grave essa data, para mim foi inesquecível, dia 14 de novembro de 2003. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. No dia que eu recebi o enchimento do Espírito Santo. Aquele dia mudou completamente a minha vida. No dia 12 de outubro, um mês e 2 dias antes, eu fui batizado nas santas águas. Desci as águas do batismo. No dia 14 de novembro, eu fui cheio do Espírito Santo. Aquele dia foi transformador. Eu lembro que eu estava sentado, irmãos, em um canto, sentado, e a pessoa estava ministrando e dizia assim: peça para o Espírito Santo vir sobre você. E eu aqui assim, ó: Espírito Santo, vem sobre mim. Eu já entreguei minha vida a Jesus, eu sei que o Senhor habita em mim, mas eu quero agora o batismo do Espírito. Eu quero o enchimento do Espírito. Senhor, transforma a minha vida. E eu comecei a orar: vem sobre mim, Senhor. Sentado. Eu não sei quantas horas o Senhor veio sobre mim como uma torrente de águas, irmãos, assim, tão poderosa. E eu comecei a orar em novas línguas, outras línguas. Aquela coisa veio. Meu Deus, eu me senti assim, cheio de Deus. Dia 14 de novembro de 2003. Foi o dia que eu senti que a partir daquele momento, o Espírito Santo se apoderou do Jefferson. Hoje, nas nossas igrejas, nós falamos assim: não, acho que isso não acontece mais. Acontece, irmãos. Jesus falou que nos batizaria não apenas com água. João nos batiza com água para arrependimento, mas Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de um batismo do Espírito Santo. Marcos capítulo 1, olha o que diz, Marcos capítulo 1, verso 7 e 8. E pregava dizendo, olha que João pregava: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, da qual não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das suas sandálias. Verso 8. E eu em verdade vos tenho batizado com água. Quem aqui já foi batizado nas águas? Amém? Quem aqui não é batizado ainda? Tem irmãos aqui que não é batizado, presta atenção nisso. João declara: eu vos batizo com água. Ele, porém, falando de Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, Jesus quer nos batizar com o Espírito Santo. Olha o que diz João capítulo 1, verso 33. João declarando, eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, Deus disse para João Batista: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus continua exercendo, até os dias de hoje, o batismo com o Espírito Santo. Jesus falou sobre o Espírito Santo.
Em Atos capítulo 1, verso 4 e 5, ele diz assim: e estando com eles, a narrativa de Lucas, no livro de Atos, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Porque na verdade, verso 5, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Presta atenção. Jesus em seu ministério, ele é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele e posa. Depois disso, a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. E lá no deserto ele é tentado pelo diabo 40 dias. Ele tem aquelas tentações. Lembra? Quando ele vence o diabo, a Bíblia diz assim que ele sai, Lucas capítulo 4, ele sai agora no poder do Espírito Santo. Ele entra no deserto pelo Espírito, mas sai agora no poder do Espírito. Nós precisamos também dessa mesma realidade. Nós temos o Espírito Santo em nós? Sim, já temos. Mas o que nós precisamos agora? Do poder do Espírito Santo em nós. Pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Eu não duvido, eu creio que você tem. A pergunta é: você sai agora no poder do Espírito como Jesus saiu? Porque a promessa é que Ele nos batizará com o Espírito Santo e com poder. Jesus falou: não se ausente de Jerusalém, porque daqui uns dias vocês receberão o que foi prometido pelo Pai. O que é essa promessa? Não era carro, não era casa própria. A promessa do Pai, sabe qual era? O Espírito Santo vai habitar dentro de vocês. Nossas campanhas Deus, eu quero uma bênção. Deus, e está tudo bem, irmãos, Deus abençoa, amém? Mas a promessa do Pai vocês serão cheios do Espírito Santo. Essa é a promessa que Deus enviou por intermédio de Jesus. Olha como começa a igreja. Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? É uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Festa de Pentecostes. Diga, festa de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. Jesus fica 40 dias com os discípulos, falando sobre o reino de Deus. Note isso aqui. 40 dias falando sobre o reino de Deus depois da sua ressurreição. Jesus fala assim: não saia daí. Vocês precisam do Espírito Santo. A promessa é que o Espírito Santo virá sobre vocês. Só que a festa é nos 50 dias. 50 menos 40, quanto sobra? Fala, 10. Irmãos, eles ficam 10 dias sem o Espírito Santo, orando no osso do peito, esperando o Espírito Santo vir. Hoje nós sentamos aqui, Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Eles ficam 10 dias sem o Espírito Santo ainda sobre eles, orando, esperando a promessa. O Senhor Jesus falou para a gente não sair daqui, porque o Espírito Santo vai vir sobre nós vamos ficar até Ele vir. E passou um dia, 2 dias, nós vamos ficar aqui, nós vamos continuar. Ele vai vir. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, que quando Jesus ressuscita, Ele aparece a cerca de 500 irmãos. Fala, 500 irmãos. Atos capítulo 1 diz que somente 120 estão no cenáculo orando. 500 menos 120, quanto que foi embora? Quanto? 380 não aguentaram 10 dias de oração. Foram embora. Mas Jesus, diga comigo, se Jesus falou, fala isso. Fala comigo, se Jesus falou, Ele vai cumprir. Olha o que diz. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, e estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eles estavam reunidos ainda no mesmo lugar, esperando. E de repente,
Porque Deus faz coisas de repente para aqueles que perseveram. Você está perseverando, 1, 2, 3, Deus me visita, Deus me levanta, Deus me restaura, muda a minha família. Você está anos orando, de repente acontece. De repente as coisas vão. As pessoas de fora falam assim, nossa, aconteceu tão rápido. Mas para você está lá, ó, anos perseverando. Dias em oração, dias clamando. Mas na linguagem bíblica, sabe qual que é? De repente. De repente, veio do céu um som. O que veio? Um som. Como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha nós como começamos a orar. De joelhos. Deus, eu estou aqui. Mas cansa, irmãos. Deixa eu falar para você. Não importa se você está em pé orando, se você está sentado orando, se está de joelho, está deitado. O importante é você não sair do lugar da oração. Eles estavam, sabe como? Assentados. Só que o Senhor falou para a gente não se ausentar, então nós vamos ficar aqui. O Espírito Santo ministra comigo. Se você perseverar, Ele vem sobre você. Se você perseverar no que Ele disse, Ele vem. Aguenta esses 10 dias que parece que nada está acontecendo. Esses 10 dias simbólicos são 1 ano. Outros são 3 dias. Estão entendendo, irmãos? Aguenta os dias que parece que nada está acontecendo. Pastor, mas eu cansei. Se assenta. Se assenta, fica. Permanece e fala, Jesus, o Senhor falou, eu vou continuar aqui. Até que o Senhor venha. Eu continuo, Senhor Jesus. Eu não me ausento da sua palavra, Senhor. Eu não vou dar uma volta nesse mundo para ver o que Ele tem para mim. Eu não preciso disso, eu vou continuar na sua presença, Senhor. Fica aqui comigo, Senhor Jesus. Eu não estou sentindo nada, mas eu não saio do lugar que o Senhor falou. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz que eles estavam assentados. Olha o que diz. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa. Encheu toda a casa em que eles estavam assentados. É tipo nós hoje aqui sentados. E o Espírito Santo veio e sopra em nós. E a Bíblia diz, e foram vistas. Note, Deus trabalha aqui, irmãos, com os nossos sentidos. Primeiro, o som fala de audição. É quando você começa a ouvir essa voz do Espírito Santo dentro de você hoje, te chamando para um relacionamento profundo. É o Espírito Santo enchendo a casa dele, que é você. Primeiro um som, audição, mas a Bíblia diz assim, e foram vistas. Ou seja, agora não é mais só audição, agora também é visão. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém ou no lugar, nós vamos ver mudanças radicais. Pessoas transformadas de maneira radicalmente serão transformadas. E a Bíblia diz que eles viram o quê, pastor? Olha que lindo isso aqui. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Não tem um texto na Bíblia que diz que o Espírito Santo virá sobre nós como pomba. Só veio sobre Jesus. Mas existe texto na Bíblia que Ele nos batizará com línguas de fogo. A igreja, ela recebeu o fogo de Deus, porque o fogo é purificador. Note isso. Essas línguas repartidas como de fogo repousaram sobre cada um daqueles que permaneceram. Quando Deus visita um lugar,
Todos que estão nesse lugar são tocados por Deus. Dos 120, 120 foram cheios do Espírito Santo. Não ficou um de fora. Não ficou uma só pessoa de fora do mover do Espírito. E olha que diz verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, sem exceção. Se tem criança, as crianças serão batizadas com o Espírito Santo. Todos. Não tem Espírito Santo mirim, irmãos. Abimael pode ser cheio do Espírito Santo hoje. Essa criança pode ser cheia do Espírito Santo hoje. Não tem Espírito Santo pequeno, mirim. Não, o Espírito Santo é só para adulto. Quem disse? Todos que estão no mesmo lugar, querendo a mesma coisa, o Espírito Santo vem sobre todos. Literalmente sobre todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, cheios. O copo não estava meio vazio, estava cheio. Eu acredito muito nisso. Eu tenho lido a Bíblia acreditando em tudo que ela está dizendo. Falava ontem na mesa com os irmãos. Quando nós não mudamos a vida, nós mudamos a teologia. Quando a nossa vida não é mudada, a gente acha uma teologia para... Já que eu não consigo mudar, deixa eu achar uma teologia aqui para eu colocar a minha vida dentro dela, né? Para falar que eu creio, porque teologicamente está dizendo isso. Não, irmãos, eu estou lendo as escrituras e falo assim, eu não estou vivendo isso, mas eu estou lendo e estou acreditando. Venha e me encha por inteiro, Senhor. Todos foram cheios. E ser cheio, irmãos, quando você é cheio de algo, não tem espaço para mais nada. Tem muitas pessoas cheias de si mesmo, não é cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas cheias de opinião, não tem mais o Espírito Santo. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para mais nada. Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo. Agora, já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Ou seja, não tem espaço para o meu eu mais. Agora é só Cristo. Agora é só o Senhor que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus que tanto me amou e se entregou por mim. Todos, diga todos, mais uma vez todos, mais uma vez todos, todos foram cheios do Espírito Santo. Se o Espírito Santo entrar nessa sala hoje, se o Espírito Santo vier sobre esse culto hoje, sabe o que a Bíblia diz depois que todos foram cheios? Diz assim: e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Deixa eu falar aqui um fundamento. Nós, como comunidade, nós cremos que o Espírito Santo continua operando na igreja. Nós não somos cessacionistas. O que é isso, pastor? Nós não eliminamos o Espírito Santo. Ah, não, isso aconteceu só lá na Bíblia. Não, os mesmos atos do Espírito Santo que aconteceu nas Escrituras, acontece até os dias de hoje. Amém? Nós cremos fielmente que Deus, por meio do Espírito, continua curando pessoas. Deus continua libertando pessoas por meio do Espírito. Deus continua batizando pessoas no Espírito. Nós cremos fielmente que o Espírito Santo ainda derrama dom sobre a igreja. Nós cremos fielmente nisso. Nós somos carismáticos. Cremos. Eu não gosto de dar nome para as coisas, mas nós cremos que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. E Deus nos levantará também para uma vida gloriosa diante dele. Nós cremos nisso. Ah, meu amado Jesus. A Bíblia diz que eles começaram a falar o quê? Diga, noutras línguas. O Espírito Santo batizou aqueles irmãos em línguas estranhas.
Pastor, mas aqui era língua idiomáticas. Pode ser também, mas para eles eram estranhas, porque eles não falavam aquelas línguas. Tinha pessoas de todas as nações ali, e não tem problema, mas para eles eram estranhas línguas. E a Bíblia diz que cada pessoa ouvia no seu próprio idioma as grandezas de Deus. Quais são os objetivos de você ser cheio do Espírito Santo? Para você se aparecer? Não. Para você falar das grandezas de Deus. E as pessoas que estão à sua volta falam: opa, eu tenho ouvido no meu próprio idioma, na minha própria língua. Irmãos, aconteceu isso comigo. Eu não falo inglês. Eu estava na África do Sul, 2017. Na cidade de Pretória, na praça central de Pretória, África do Sul. Eu e o pastor Neymar. Eu não falo inglês, e em Moçambique a fala é portuguesa. Na África do Sul é inglês. Irmãos, 3 dias na África do Sul. No primeiro dia eu não evangelizei ninguém. Limitado com a língua. Vai estudar, amém, irmão? Vai estudar. Estuda inglês em nome de Jesus. Amém? 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 Vai estudar em nome de Jesus, que isso vai abrir portas para você exercer o seu ministério. Só que eu estou na cidade, na praça central de Pretória, na África do Sul. E aí eu falei para o pastor Neymar, ontem a gente não fez nada. A gente precisa evangelizar. Mas só fala inglês aqui. Eu falei, vamos orar. E vamos pedir para Deus, quem é a pessoa que a gente vai evangelizar? E a gente orando na praça, assim, ó. Orando em línguas. Orando na praça. Deus, quem eu vou evangelizar? E pessoas passando. Linda, linda, irmãos. Um dia vão à África do Sul, linda. Linda. Depois você passa em Moçambique. Linda. E eu aqui orando. Aí Deus falou comigo assim, ó. Vai naquela... Era um trailer. Trailer que fala de comida? Trailer, né? Trailer de comida. Pastéis, essa coxinha lá. E aí eu indo orando em língua. E orando. E eu senti o Espírito Santo me impulsionando, me guiando até o trailer. Aí eu cheguei assim. Parei na frente da mulher. Eu não sei falar inglês. Falei, Deus, o que eu falo? Aí Deus falou, vai sair uma pessoa atrás do trailer. Quando eu olho, um cara sai assim, ó. Aí eu segui no cara. Esse cara se assenta num banco. E eu falo, meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa para esse cara. Mas eu não sei falar inglês. Eu lembro que nós ligamos a câmera para você entender como Deus faz. Eu olhei para o pastor Neymar, ele estava evangelizando, não sei como, alguém lá. Falando, gesticulando, pregando. Eu falei, meu Deus, eu preciso dessa ousadia. De repente eu paro na frente desse cara. E eu falo assim, hello. Aí ele olhou para mim. Hi. Aí eu falei, Deus, o que eu faço? Irmão, não saía nada. Não saía nada. Ele olhava, ficou olhando para mim assim. Aí eu, Jesus. Travado. E o coração aqui, ó. Na hora eu lembrei. Eu falei, o Senhor, enquanto aqueles irmãos oravam, quando o Senhor veio sobre eles, fração de segundos, essas pessoas ouviam no seu próprio idioma as grandezas de Deus. Eu olho o pastor Neymar vindo. Tem testemunho, isso é maravilhoso. Pastor Neymar vindo. Veio uma ousadia. Irmãos, eu comecei a falar. Falar normal, português. Evangelizando em português. Pastor Neymar chega assim. E eu falando em português. Aí o cara, hã? E tal. Eu falei, você quer aceitar Jesus? Ele, hã? Eu falei, posso orar por você? Tal. E em português. Falando, normal, evangelizando. Ele tá, eu orei por ele e tal. O pastor Neymar falou assim, mano, você estava falando inglês? Eu falei, não, eu estava falando em português. Ele falou, não, você estava falando inglês. O cara ouviu tudo e entregou a vida a Jesus na praça central de Pretória. Em uma língua que eu não falo. Isso é só por meio do Espírito Santo.
só por meio do Espírito Santo. Isso não é contra a coragem. Eu vivi isso. Pastor, eu não creio, o problema é teu. Fica limitado aos seus achismos. Eu creio. O Espírito Santo continua sendo Deus, meu irmão, fazendo as mesmas coisas. A Bíblia diz que eles viram, veio sobre eles línguas repartidas como de fogo, e pousaram sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo deu a ele essas novas línguas, e cada um falava conforme o Espírito Santo concedia. E olha o verso 5: em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão, e eles estavam confusos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Levante sua mão, por favor. Por favor. Em nome de Jesus. Toda barreira no reino do Espírito que impede esse irmão de crer na palavra de Deus, nós liberamos agora o poder de Deus para que venha destruir sofismas. Sofismas, anulando sofismas agora. Em nome de Jesus, para que o mover de Deus venha sobre você e você crê em toda a palavra. Creia nas Escrituras. Deus pode te usar e te levar para as nações, te levar em lugares, e você fala: o que eu vou fazer aqui? O Espírito Santo pode se apoderar de você, e pessoas serem tocadas por intermédio daquilo que Deus te deu, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Sabe o que a Bíblia diz? Que todo mundo fala: oh, eles estão falando o nosso idioma. Esses caras aí que não sabem nem falar o português direito. Nós fomos. A gente vamos. A gente não sabe nem conjugar o verbo, a gente é tudo indouto. Somos como Pedro. Mas você é indouto. Sabe que os religiosos falaram para Pedro? A palavra indouto é bonito, mas eu vou traduzir para nós. Você é burro. Você não tem conhecimento nenhum. Mas eles perceberam que havia estado com Jesus. Você olha para você e você vê limitações em você. Eu estava falando com o Alex. Cadê o Alex, filho, hoje? Cadê o Alex? Alex, vou contar, Alex. Alex me contou um testemunho hoje, irmãos. Ele começou o testemunho assim: pastor, a gente se sente tão incapaz. Mas lá no trabalho essa semana, um cara veio e falou: cara, você é diferente. Ele falou: porque eu sirvo Jesus, cara. E ele começou a pregar para aquele cara, e o cara começou a reparar nele. E o outro cara do lado assim, ó, ouvindo. O Alex falou: cara, se você quiser, eu posso orar no meio do trabalho. Eu posso orar por você. Você quer aceitar Jesus? Aí o outro saiu assim e falou: o que é esse negócio de aceitar Jesus aí? E o Alex falou para mim: a gente se sente tão incapaz. Mas sabe o que eu descobri? Eu falei para o Alex: sabe uma coisa que tem nessa igreja aqui? É um monte de pessoas incapazes, mas que Deus capacita. Nós não somos bons, nós só temos o Espírito Santo. É um monte de improvável. O que a gente tem? A gente não tem nada, a gente só tem a coisa mais importante, que é Jesus. Pastor, o que você tem para me dar? Nada. O que a igreja pode me servir? Mas a gente tem algo mais precioso que não é comprado por prata nem por ouro, irmãos. Se você se sente incapaz, deixa eu falar, Deus pega esses homens para usar. Edjano, Deus pega aqueles que parece que não vai dar em nada. Deus pega aqueles caras que, pela ótica do mundo, vai falar assim: ó, esse cara aí não tem jeito. Esse cara aí, meu Deus do céu. Quantos de vocês já ouviram isso? Família quebrada, família destruída, não tem jeito. Esse cara não vai dar nada, é um drogado, é um bandido. Ó, não tem como, esse cara nunca vai sair dessa vida. Aí Deus, o Espírito Santo entra em você, transforma a sua vida, te levanta e te faz um profeta. Você sabe que não é capacidade pessoal, é o próprio Deus. Sabe que a Bíblia diz que eles veem aqueles irmãos orando, ouvindo as grandezas de Deus, falam: oh meu Deus, eles estão falando nosso próprio idioma.
Uma das principais evidências da igreja primitiva, que eles haviam sido cheios do Espírito Santo, foi falar em outras línguas. Não é a única, mas uma das principais. Romanos 12, verso 1 diz, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejais ignorantes. Verso 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Verso 10, e há outro, ele está dando dons aqui. Verso 10, e há outra operação de maravilhas, o Espírito Santo dá dons à igreja. O Espírito Santo quer derramar dons sobre a igreja. Deus quer levantar pessoas que se movem num poder sobrenatural, com operações de maravilha. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá o dom de profecia a alguns. A outros ele dá o dom de discernir os espíritos. E a outros, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação dessas línguas. O Espírito Santo pode se apoderar de você hoje. Ele pode te dar o dom de línguas, pode te dar o dom de discernimento. Ele pode te dar o dom de você de milagres. Esse é o Espírito Santo. A igreja parou de falar do nosso amigo Espírito Santo. E a Bíblia diz, ele dá conforme ele quer. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 diz assim, porque o que fala em línguas desconhecidas, não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E o Espírito fala em mistério. Você está aqui hoje, irmão, você pode ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo pode te batizar com variedade de línguas. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4 diz, o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O único dom que o Espírito Santo dá para edificação própria é o de variedade de línguas. Todos os outros dons que Deus dá a alguém é para edificar o outro. Deus me deu o dom de cura para curar o outro. Deus me deu o dom de profecia para profetizar a outro. Mas o de línguas é para edificação própria. Você quer dom de Deus? Ou você vem para a igreja para receber uma benção? Pastor, eu quero uma benção, pastor, uma benção. Pastor, me dá uma benção. Aqui, ó, o Espírito Santo é a melhor benção que você pode ter. Deixa eu falar uma coisa para ti. A Bíblia fala assim para a gente se esforçar para ter os dons. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31 diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. A Bíblia diz, procura. Então qual você quer? Pastor, eu não oro em outras línguas. Hoje, se você procurar, Deus pode te dar. Pastor, eu não tenho discernimento. Se você procurar os dons de discernimento, Deus pode te dar. Olha o que diz, irmãos, sobre a evidência do Espírito Santo em orar em outras línguas. Jesus disse, aqueles que creram ou que creriam, falariam ou falarão novas línguas. Marcos capítulo 16, verso 17, está escrito assim, ó, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Alguns de vocês estão há muito tempo sem orar em línguas. Acho que não é necessário, por isso que você não está sendo edificado. Está frio, está parado. Para você que tem um desejo de orar em outras línguas e nunca orou, você tem que procurar com zelo esses dons. Mas alguns de vocês, e eu falo pelo Espírito de Deus, que falam assim, acho que não vou crer mais nisso, porque da onde eu vi os irmãos oravam em línguas e era uma bagunça. Não, a Bíblia fala assim, que no meio da igreja tem que ter ordem e decência. A Bíblia não fala para a gente eliminar o Espírito do nosso meio. Tem que ter ordem, mas nunca eliminação do Espírito Santo. Jesus declara que no nome dele nós expulsaríamos demônios. Olha aí, irmãos, os demônios vão sair. Amém? Amém, irmãos?
Se a pessoa entrar endemoniada na igreja, ela tem que sair liberta. Amém, irmãos? E Deus vai usar você para colocar a mão e falar, sai! Ou a gente esqueceu. Agora é tudo psicológico, não tem mais demônio. Tem demônios, irmãos. Você não tem noção da guerra espiritual que eu estou aqui hoje, agora, batalhando para pregar essa mensagem. Vocês não têm noção. Eu não sou espirituoso, vocês sabem disso. Eu não sou espirituoso, eu sou espiritual. Porque o homem espiritual discerne as coisas do espírito e dele de ninguém é discernido. Ser espiritual é diferente de ser espirituoso. Jesus falou que no nome dele nós falaríamos novas línguas. Irmãos, eu tenho algumas experiências, mas eu não quero pregar minhas experiências. Algumas experiências de liberar palavras, orações. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um evento, eu trabalhei com eventos muitos anos. Eu estava fazendo um evento uma vez para o Leão Lobo. Lembra do Leão Lobo? Quem é das antigas aqui, programa de TV? Vocês lembram o nível, né? Eu estava dentro daquela, praticamente uma boate, estava trabalhando. E eu vi uma lambição, assim, homem com homem, mulher com mulher, uma doideira. E eu lá aqui assim, ó. Trabalhava com eventos, organizei todo o evento. Na época eu trabalhava para a Record. E aí eu estou lá, o Espírito Santo fala comigo. Tinha um grupo de meninas assim, homens, sentados em um bistrô. E eu estou lá no canto. O Espírito Santo começa a falar comigo. Chega nela. No meio de um grupo tinha uma menina específica. Eu olhei para aquela menina, o Espírito Santo falou a vida dela para mim inteira assim. Eu falei, meu Deus. Faz muitos anos. Aí eu, Senhor. Eu tinha um amigo meu, a gente trabalhava junto. O nome dele é Ricardo Dorta. Eu chamei o Dorta, ele é bem profeta, um judeu doido. Ele andava assim, ó. Ele é doido. Um cara só andava com a elite, ele era maluco. Eu falei, Dorta, Deus está falando comigo sobre aquela pessoa ali. No meio, irmão, de uma bagunça. Você não tem noção do nível. Aí ele falou, Deus está falando o quê? Eu falei, cara, um monte de coisa sobre a vida daquela pessoa. Ele falou, vem aqui. Me pegou, e eu todo tímido. Todo tímido, ele chegou assim e falou, na roda assim, falou, o profeta quer falar com você. A menina fez assim, ó, o quê? Aí, e eu, o quê? Irmãos, eu não sabia o que falar. Eu via as coisas assim, eu falei, meu Deus, e se eu estiver errado? Porque a gente pensa nisso, né? Não é assim? E se eu estiver errado, eu vou ser um falso profeta, eu vou falar tudo que não... Meu Deus. De repente eu parei na frente da menina e comecei, olha, eu estava ali, e olhei para você no meio dessa roda de meninas e homens. Irmãos, e assim, ó, horrível o ambiente. Mas Deus falou, aí comecei a falar, Deus falou isso sobre mim, sobre você, me mostrou isso, e tal, e tal, e tal, e tal. Na hora, o ambiente mudou. Na hora, o ambiente mudou. As pessoas começaram a olhar para mim. Eu vi que aquela hora eu tinha tomado a atenção de todo mundo. Eu falei, e eu digo mais para você, eu vim aqui para orar por você. Eu entendi o porquê eu estou fazendo esse evento aqui. Deus vai te levar em lugares que você nem entende. Para chegar lá, você ser resposta de Deus. Por meio do Espírito Santo. Se você for na carne, você se perde nesses lugares. Mas se você for cheio do Espírito, todo ambiente que o Espírito Santo entra, aquele ambiente, a vida das pessoas são transformadas. Transformadas. Ano passado, um grupo de irmãos foram evangelizar aqui na praça. Encontrou, cadê Johan? Johan aqui, filho amado, querido. Estava na praça, fazendo adoração. Grupo de jovens. Johan se aproximou. Tiveram um contato. Hoje serve Jesus de todo o coração. Todo ambiente, não importa se é na praça, na padaria, no mercado, onde o Espírito Santo está, haverá mudanças, irmãos. Haverá mudança. Serve a Jesus aqui.
um ministro. Você vai ver esse menino aqui ministrando adoração, louvor, irmão. Uma bênção para a glória de Jesus. Deus continua mudando vidas. Você pode ser o instrumento de Deus. Eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo hoje. Pastor, como que faz isso? Você tem que crer. Tem que crer. Tempo atrás fui chamado para pregar em um retiro. E o irmão falou assim, pastor, você tem uma graça, né? Eu falei, acho que tenho. Prega para nós. Preguei, glória a Deus. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Deixar família, filhos. Deus falou assim comigo. Eu preguei a mensagem inteira. Orei, acabou, sentei e eu perguntando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus falou comigo, você vai liberar uma palavra aqui e as pessoas serão generosas. Aí eu nem fala de oferta em retiro. Não faz sentido. Aí eu, tá, amém. Veio um pastor que estava organizando e falou assim para mim, pastor Jeff, senti no meu coração de você liberar um testemunho. Aí eu sou obediente, moço. Se você está me liderando, eu me submeto a tudo que você fala. Você fala assim, tem que fazer isso, eu faço. Eu falei, cara, o que você falar para eu falar, eu vou falar. Ele falou, não, o Senhor falou para mim, para você liberar uma palavra que Ele falou contigo. Aí eu falei, não é possível. Mas o Espírito Santo é assim. E aí estou lá. Falei, cara, eu quero falar aqui sobre generosidade. Um monte de jovens, irmãos. Um monte de jovens. Um retiro de jovens. Falei, gente, Deus está falando comigo para eu falar sobre generosidade. E aí o jovem não tem dinheiro, o jovem depende de pai. Falei, o Senhor está falando para a gente levantar uma oferta e tal, e eu não sei, mas eu estou indo embora, eu vou para a minha cidade, vocês se viram aí. Eu só preciso falar e ir embora. E liberei a palavra, meu irmão. Eu nunca vi, eu estou 23 anos no Evangelho. Eu nunca vi uma graça de Deus, de generosidade, acontecendo entre os jovens como eu vi lá. Eu vi, porque só o Espírito Santo faz isso. Eu vi um jovem que tinha montado a empresa de marketing inteira, marketing dele inteira, computador, escritório. Ele pegou a empresa, falou assim, irmão, falou para outro jovem, Deus falou comigo, eu quero ofertar minha empresa para você. Eu falei, meu Deus, que maluco. Você não vê isso acontecendo. Eu olhei aquilo e falei, não. Aí de repente eu vi uma jovem que tinha uma condição melhorzinha e falou assim, Deus falou comigo para eu tal coisa. E aí eu nunca vi aquilo acontecendo de maneira tão sobrenatural, no mesmo ambiente. A gente vive isso ao longo das vidas, mas em um ambiente assim. Deus falou comigo assim, o Espírito Santo falou no meu coração, toda vez que eu entro num lugar, eu mudo os corações. A gente não é preso a nada quando o Espírito Santo vem sobre nós, irmãos. Nada. Absolutamente nada. Para eu ir para os finalmente. Pastor, como eu recebo tudo isso? Como eu me movo no sobrenatural? Pastor, como eu vivo esse relacionamento com o Espírito Santo? É você ignorar. Irmãos, tem um preço a se pagar para conhecer o Espírito Santo. Mas existe também um padrão que Deus estabeleceu. Atos 8:14. Está escrito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles eles tinham recebido a palavra, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. Mas somente eram batizados
no nome do Senhor Jesus. Verso 17. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo sim vem no secreto, mas existe uma graça bíblica que chama de doutrina elementar, que é sobre imposição de mãos, aonde quando você impõe as mãos sobre as pessoas, de fato, há uma graça de transferir para que o Espírito Santo venha sobre elas. Deixa eu fundamentar isso. Atos 9:17. Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse a Saulo. Ananias fez o quê? Saulo recebeu a cura, recebeu o Espírito, recebeu verdade. Ele já tinha Jesus, porque Jesus apareceu para ele. Mas Ananias impõe as mãos sobre ele. Atos 19, verso 1 está escrito: e sucedeu enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Perguntou então Paulo: em que vocês foram batizados? E eles disseram: no batismo de arrependimento de João. Paulo declara, verso 4: certamente João batizou vocês com batismo de arrependimento, dizendo a um povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os ouviram o que Paulo disse, e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizavam. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém por intermédio da imposição de mãos, acontece três coisas. Primeiro, quando nós impomos as mãos sobre as pessoas, é para transferir, transmitir algum tipo de bênção, algum tipo de cura. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, verso 56, que as pessoas seriam curadas por intermédio da nossa imposição de mãos. Por isso que a Bíblia diz assim: se tem alguém enfermo, você tem que orar. Você impõe as mãos, irmãos, se declara a cura, ore para que as pessoas sejam curadas. Quantos acreditam nisso? Primeiro, cura física. Você impõe as mãos para que pessoas sejam curadas também emocionalmente. Lucas 15, 20. Primeira coisa, cura, transmitir algum tipo de bênção. Segundo, transmitir dignidade e autoridade. Números capítulo 27, Deuteronômio capítulo 34. Agora que as autoridades impõem a mão sobre as pessoas para transferir e delegar sobre elas dignidade e autoridade. E terceiro, para transmitir dons espirituais. 1 Timóteo 4,14 diz: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com as imposição das mãos dos presbíteros. Timóteo, você recebeu esse dom por intermédio o dom de profecia por intermédio da imposição das mãos dos presbíteros. Existem dons que são impartidos, irmãos. O Espírito Santo quer vir sobre a igreja. A gente precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. Pastor, porque eu estou vazio, estou triste, porque eu estou... Falta o Espírito Santo. A toda mudança que vocês precisam não está numa instituição, está na verdade do Espírito Santo. Jesus declara: está tudo consumado. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Já está tudo pronto. A gente precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem gostaria de nessa noite ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, meu irmão? Quantos gostariam de serem cheios do Espírito Santo? Senhor, eu preguei a sua palavra.
Se coloque de pé, por favor. O Espírito Santo vai vir sobre nós. Existem pessoas aqui que o Espírito Santo está liberando sobre mim agora. A sua vida será transformada, como aconteceu em Atos capítulo 2, quando você for cheio do Espírito Santo. Pedro nunca mais foi o mesmo depois que o Espírito Santo se apoderou dele. Davi nunca mais foi o mesmo depois que o Espírito Santo se apoderou dele. Paulo nunca mais foi o mesmo depois que o Espírito Santo se apoderou dele. A igreja não será a mesma depois que ela for batizada com o Espírito Santo e com poder. Pessoas serão curadas, transformadas. Câncer serão expelidos. Porque uma igreja que crê no poder do Espírito, irmão, não tem demônio, não tem câncer, não tem doença que fica. Jesus disse: vocês curarão os enfermos. Quem disse? Jesus disse. Por intermédio dessa palavra e todos esses textos bíblicos, e vocês viram que foram muitos, e tantos outros que tem ainda, você não pode sair desse culto, como eu falei no início, voltar para casa com a mesma pessoa. Não. Você tem que sair daqui crendo que o Espírito Santo pode te usar de maneira tão poderosa. E além de te usar de maneira tão poderosa, o Espírito Santo quer ter um relacionamento com você. Ele quer te guiar nas suas próximas decisões. Ele quer te conduzir pelos caminhos retos de, a Bíblia diz, vereda de justiça. Sabe como nós vencemos o pecado? Só por meio do Espírito Santo. Se falar para uma pessoa vencer o pecado na força do braço, ela não consegue. Só por meio do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus diz que é pelo Espírito. É só por meio do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Eu quero orar nessa hora. Eu preguei, o Senhor vai começar a se mover no nosso meio. Para você que estava longe de Jesus, olha para mim. Os outros continuam com os olhos fechados. Você que estava longe e você estava sentindo saudade do Espírito Santo, hoje é o dia que você foi encontrado. Você que sabe que precisa de um enchimento do Espírito, hoje à noite o Senhor quer te encher. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. Sim, Senhor. Senhor, eu oro para que as crianças sejam cheias do Seu Espírito. Pais, sejam cheios do Espírito Santo. Você só vai conduzir a sua família com o Espírito Santo. Existem pessoas que pensam que o Espírito Santo não quer mais ela porque elas erraram e pecaram. Mas o Espírito Santo está te esperando ainda, minha irmã. Ele está te esperando ainda pelo aquele relacionamento que um dia você teve com Ele. E as coisas da vida acabou sufocando o Espírito Santo no seu coração. Oh Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Não saia daqui ainda, nós seremos cheios do Espírito Santo nessa hora. Começa a desejar ardentemente no seu coração uma mudança produzida pelo Espírito Santo. Fala: Senhor, eu quero isso.
Se é verdade isso que o pastor pregou, eu quero isso, Senhor. Pode falar assim, não tenha medo. Se é verdade, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Senhor. Espírito, oh, Espírito, haverá curas nessa hora em nome de Jesus. Toda enfermidade, seja no seu corpo ou no corpo de alguém da sua família, Senhor, a sua palavra ela é inteira. Nós pregaremos todo o evangelho, todo o conselho de Deus. E o Senhor disse que nós colocaríamos a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. Toda a esterilidade, mulheres que não conseguem gerar, em nome de Jesus, coloque a mão aí agora no seu ventre. Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo eu oro agora, ó Deus. Libere fertilidade agora nesse ventre, para que venha gerar para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos agora o enchimento do Espírito em você. Feche os seus olhos, vamos entrar nas águas. Vamos entrar, vamos. Espírito, Espírito. Volte a crer, volte. Espírito, Espírito. O Senhor Jesus me mostra pessoas voltando a crer. Você já viveu no sobrenatural. E é dia de você voltar a crer no poder, na manifestação e na verdade das Escrituras. Oh, Espírito, oh, Espírito, Espírito, Espírito. Vamos subir nisso, Espírito. Aleluia. Queridos, nós estávamos em Minas Gerais, Betim, num pós-encontro, numa conferência, e foi ministrada uma palavra semelhante a essa sobre o Espírito Santo. E a gente já estava em uma busca constante, querendo ser batizado em línguas estranhas. E naquele dia eu falei: Senhor, não saio daqui sem o Senhor me tocar. E eu já estava buscando de uma forma intensa, durante 2 anos. E de repente o apóstolo Joaquim Antunes começou a orar pelas pessoas, e elas começaram a cair. Chegava nas pessoas, recebe, fazia assim, recebe, e as pessoas caíam. E eu travei, eu falei: Senhor, eu não acredito nesse negócio de cair. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe. E tinha aproximadamente umas 600 pessoas, e as pessoas iam caindo, e ele foi se aproximando, chegando próximo a mim. E quando ele chegou perto de mim, caiu pessoas na minha frente, eu me afastei assim, e não conseguiu tocar em mim. Aí eu fui andando até onde ele estava. Quando ele chegou perto de mim, veja ele fazer assim, receba. Ele olhou para mim, ele não falou nada. Ele só olhou para mim, pegou um dedo e encostou assim. Quando ele encostou, eu caí, não entendi mais nada. Não sei quanto tempo eu fiquei naquele ambiente, no chão. E aquele fogo do Espírito Santo tomando conta daquele ambiente. E quando eu levantei e tentei olhar para o lado, falar com o Daniel, um discípulo nosso. Quando eu fui falar com o Daniel, Daniel, aí eu segurei e eu falei: meu Deus, o que é isso?
não conseguia mais falar em português. Eu levantei no poder do Espírito e comecei a orar em línguas. Eu queria falar com alguém e falava... Aí o Daniel falou, solta, deixa soltar. E eu comecei a orar. E não parei mais. Fui para o banheiro orando em línguas, não parei mais. E ali Deus falou, é para todo aquele que nele crê. 1 Coríntios 14, tem um versículo que não destrava a nossa vida de uma forma impressionante. A palavra do Senhor diz assim, porque quem ora em línguas de fato ora, e em espírito ora em mistério. A mente, porém, fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei em línguas, também orarei com entendimento. Quem ora, querido, é o teu espírito, não é sua mente. Então você que tem essa vontade de orar em línguas, Deus já batizou você. Vem aqui à frente. Deus vai continuar selando a tua vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Venha, não tenha vergonha, não tenha medo. Deus, Ele quer te tocar de uma forma sobrenatural nessa noite. Deus não errou em trazer essa palavra, Deus não erra. Se Ele trouxe essa palavra nessa noite, é porque Ele quer te encher, querido. E você não vai conseguir ir muito longe sem a presença do Espírito Santo. Você que tem alguma enfermidade, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Amém. Espírito, oh, Espírito, Espírito. Senhor, no nome de Jesus, nós quebramos agora, Senhor, tudo que impede esse irmão de viver a sua palavra. O Espírito Santo chama você. Eu quero chamar aqueles que querem nessa hora, que creem na palavra de Deus. Nós vamos orar juntos. O Senhor está marcando essa igreja nessa hora. Grave isso. Pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas, pessoas serão libertas. A drogadição sairá de você. Você vai ser liberto, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Espírito. Ei! Senhor, no nome de Jesus, eu quero chamar você que crê para vir aqui à frente. Nós vamos finalizar esse culto na presença, sendo cheio do Espírito Santo. Porque a vontade de Deus é que essa cidade seja tocada pelo Espírito Santo. Então vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vamos. Espírito. Vamos. Espírito. Você não pode viver da mesma forma. Você não pode viver da mesma forma. Deseje uma ardente experiência com o Espírito Santo. Vamos! Oh, Espírito.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Toda enfermidade está saindo do seu corpo em nome de Vem Jesus. como em Pentecostes Toda enfermidade está saindo do seu corpo. e enche-me de novo. Nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, sobre a sua família, sobre sua vida. Eu creio no que eu preguei, meu irmão. Eu creio na palavra de Deus. Alguns de vocês precisavam ser renovados e o Senhor renovou vocês hoje. Fazia dias que você não ouvia uma palavra dessa e você estava com saudade disso. E deixa eu te falar, relacionamento é diário. Você vai andar com o Espírito Santo agora, enquanto você estiver dirigindo.
As lágrimas vão rolar nos seus olhos. E você vai sentir a presença de Deus lá no seu carro. Não é só aqui na igreja, lá na sua casa. Enquanto você estiver no escritório, você vai estar trabalhando, seus olhos vão começar a lacrimejar, porque você vai sentir a presença de Deus ali. Quantos acreditam nisso? Senhor, sela essa igreja com o Espírito Santo. Sela essa igreja com o Espírito Santo, Senhor. Não tem igreja sem o Espírito de Deus. Vamos cantar junto? Espírito. Pra gente finalizar, vamos cantar junto. Que desce como fogo. Vamos cantar junto. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez, Espírito. Espírito, Espírito, que testifica de Cristo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Antes da gente ir para casa, tem alguém que nesse dia começou a orar em outras línguas, que falou: pastor, eu senti o Espírito Santo me enchendo. Tem alguém de verdade que falou: cara, para mim foi diferente hoje dentro de mim? Tem alguém? Mais alguém? Mais alguém, irmãos? Por favor, não tenha vergonha disso. Tem lá, tem aqui, tem ali. Mais alguém? O Espírito Santo, essas lágrimas rolando, é o Espírito Santo te enchendo, irmão. Pastor, por que você está perguntando isso? O Espírito Santo continua sendo o mesmo. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus, Márcia, dos mortos, a Bíblia diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo. Ele não muda. Eu orei muito, porque eu disse: Deus, será que eu vou ter que ir lá na igreja do pastor Hernandes Santos? Eu acho que é o Hernandes, porque eu queria viver isso, e ele está distante, só pela TV. E hoje o Senhor me mostrou que a gente não precisa ir tão distante buscar por aquilo que o Espírito Santo tem para nós, tão perto. Está aqui dentro da Redime. A minha oração é que você viva o relacionamento com o Espírito Santo todo dia. A salvação da sua família só vem pelo toque do Espírito Santo neles. Restauração de casamento é quando Deus toca o coração de um homem e o coração de uma mulher. Não tem coach, irmãos, que muda casamento. Não tem coach que muda caráter, só o Espírito Santo. Tudo que nós precisamos é do Espírito Santo. E que você viva essas verdades a partir de hoje. Não é sobre alguém, não é sobre uma pessoa, é sobre Deus pairando sobre toda a igreja. E vocês que levantaram, tiveram coragem de levantar as mãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cultive um relacionamento com o Espírito Santo. Cultive. Faça dele o seu melhor amigo. Leva ele para dentro da sua escola, dentro da sua sala de aula, lá no seu quarto, quando você estiver trabalhando. Leve o relacionamento com o Espírito Santo muito a sério. Pergunta para Deus os próximos passos. Deixe Ele guiar você. Porque Ele guia os seus filhos. Nós vamos para casa, levante sua mão. Mas você não sairá daqui da mesma forma. Senhor,
Muito obrigado por essa noite. A glória é tua, a honra é tua, o poder é teu, o louvor é para ti. Tudo é para o Senhor. Essa igreja é tua, esses irmãos são teus, essa família pertence a ti. Esse irmão que foi cheio do Espírito Santo hoje, que foi renovado, eu peço que o Senhor visite ele nessa noite. Sinto o Senhor falando que Ele vai te acordar na madrugada, meu irmão. Você não acordou porque você está com insônia. É o Espírito Santo, seu amigo, te chamando. É o Espírito Santo te chamando para um relacionamento. Nós ouviremos testemunhos. Lá no grupo coloca se Jesus falar com você. Edifica a gente lá. Levante sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a sublime e doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Abraça a pessoa do seu lado, leva o Espírito para dentro de sua casa. Espírito Santo. Spirit, when you move, you make me